Ótimo. Então, agora a gente vai entrar, gente, no nosso último tópico, que é o Arte Educa. Arte Educa, que culmina no qual evento? FAEGO. Arte Educa termina no final do segundo semestre para o final do ano com o FAEGO, que é um festival que talvez vá ter algumas alterações no formato dele, porque está parecendo muito que o formato que ele está de primeira fase, segunda fase, está configurando assim um pouco de competição, e é o que a gente tenta nunca ter na arte, é essa competição. Então, talvez a gente está elaborando uma forma de que todos tenham oportunidade de participar, e não aquela seleção que a gente faz para... Sempre os mesmos não vão, porque, às vezes, o professor é ruim demais, nunca vai dar conta de sair do que tem, e aí fica da mesma forma, os mesmos vindo, os mesmos bons sendo bons, e os mesmos que não têm essa oportunidade de ter um bom trabalho, fazer um bom trabalho, não participando. Então, vamos aguardar isso, porque a ideia, estou dependendo só de resposta aqui de ônibus, né? Finanças, para que a gente tenha realmente 5 regionais do FAEGO e pronto. E que, por exemplo, Goiânia, Aparecida, que tem bandas boas também, Anápolis, algumas boas, algumas poucas. A ideia é que onde a gente tem as bandas maiores, que essas bandas participem de uma regional, para que os estudantes tenham acesso, possam assistir boas apresentações, entendeu? Para socializar melhor. Marcelo vem aqui para frente, Adiel e Mara. Nós temos... Pode entrar aqui na plataforma do Arte Educa. Nós temos 2 convidados aqui especiais. Palmas para Adiel. Palmas para a Mara. Eles vão nos ajudar hoje, sabe? É o seguinte, a gente tem uma plataforma que a equipe do Adiel ali, lá do Marcos Lopes, fez esse ano, e a gente agora vai praticar nela, né, Marcelo? Então, Marcelo, com você a palavra, e aí você conduz com a Adiel. Você quer sentar? Pode ir. Passei. Já até criei os loguinhos para ele aí, sem. Deixa ele brincar aí, você vigia ele. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como a Luz Marina falou, a gente está planejando muitas coisas, né? Vamos ver se a gente consegue implementar para melhorar sempre. Uma dessas coisas que a gente buscou, né, que a Luz Marina buscou, foi criar a plataforma. Por quê? Porque a gente sempre mexeu com o projeto, sempre necessitou, e a gente tinha muita dificuldade de fazer isso no papel, né? Pegar assinatura, é uma coisa muito demorada. Então, essa parte virtual vai ficar mais fácil, acredito, para todo mundo. Semana passada a gente teve alguns problemas, até porque é uma plataforma nova, né? A gente correu atrás do Adiel aqui para poder ajudar a gente, e a gente conseguiu resolver o problema e fez, e assim, acredito que vai ficar mais fácil de vocês entenderem agora. A gente vai fazer um projeto aqui agora, para vocês verem como é que é e tirar qualquer dúvida, né? Primeira coisa é entrar no site do Ciranda e no banner lá do Arte Educa, né? Clicar lá e vai lá embaixo, tem um botão para poder entrar no projeto lá, né? Acesso ao sistema, a gente vai entrar no sistema do Arte Educa. Gente, uma coisa que eu tinha falado para vocês que era necessário, o e-mail institucional. Agora, qualquer e-mail vai fazer esse acesso. A gente vai criar a senha, o login vai ser o e-mail e a senha vai ser passado para vocês e o professor depois muda, né? Tanto o professor como o gestor. Então, o que acontece? Por quê? Porque a gente tem pretensão de fazer alguns projetos para os professores de artes que estão entrando, que querem um projeto, ou o professor de banda que vai ser contratado, e a gente precisa primeiro ver o que a escola oferece e o que o professor conhece. Então, a gente precisa desse projeto para a gente analisar tudo. Vai ser uma maneira de acelerar isso aí.
Então, a gente vai criar agora um projeto novo, né? Após entrar, o professor vai criar o projeto. Vamos pegar bandas aqui, porque bandas têm uma peculiaridade, né? Eu gosto, né? Também, minha área. Então, aqui está os dados que o professor cadastrou. E assim, gente, aconteceu várias coisas durante o cadastro. Eu estou fazendo o cadastro pessoal do login, teve alguns que mandaram direto para a Seduc. E assim, o professor não está conseguindo entrar. Aconteceu o caso do professor errar o e-mail dele na hora que ele está entrando, né? Então, assim, pedir para ter atenção. E aí, Ediel, eu tenho um caso de uma CRE que eu consigo acessar pelo e-mail dele aqui, ele não consegue acessar lá. Pode ser a plataforma dele ou não? O navegador. Depois eu vou te passar esse caso. É de Porangatu, não é? Cadê? Olha lá, ó. Então, já está aí. Eu consigo acessar com o e-mail dela e ela não acessa. Depois a gente vai ver isso aí. Mas, assim, então a gente vai fazer o projeto aqui agora. De bandas, né? Pode ir. Mundo fundamental, o professor vai preencher isso aqui, coisas que depois vocês vão conferir, que vai chegar para vocês, né? Pode pôr X, sim. Regente. Se ele estiver sozinho na banda, gente, ele vai ser regente, vai ser professor de metais agudos, se for uma banda marcial com sopro, ou banda musical, e linha de frente, percussão, essas coisas. Então, o professor, ele vai preencher isso aí de acordo com o que ele faz lá na escola dele, né? Então, ele vai preencher. Vocês que estão acompanhando na dúvida, podem perguntar depois para a gente. Ele vai preencher o quadro de material, que é o instrumental que ele tem lá na banda, ou no qualquer outro projeto que ele tenha. Vou chegar nessa parte aí. Esse material aqui é o material que a banda tem, tá? É o material relacionado que a banda tem lá. Tá? Então pode ir. Pode avançar. Aqui, a introdução do projeto. Ele vai falar o que ele pretende lá, né? De acordo com as diretrizes lá. A justificativa do projeto, por que ele está fazendo esse projeto, qual que é a intenção dele. O objetivo geral. Então, assim, no básico, gente, é um projeto, né, pedagógico, ele tem que ter pelo menos um conhecimento básico disso aí, né? Então, a gente vai ver o que é o professor de verdade, né? Pode avançar. Gente, esse quadro de horário aqui, o pessoal me perguntou assim umas 50 vezes. Esse quadro de horário específico aqui, ele é o quadro de horário do projeto, não do professor especificamente falando. A banda, ela trabalha de segunda-feira, de 7 horas da manhã até 10h30. Não, agora ele aceita ser quebradinho. Oi? É o horário que a banda funciona lá na escola. Então, se a gente precisar de ir na escola, a gente sabe. A banda ela funciona de 7 da manhã até as 11. E aí vai marcar quais os dias da semana que ele está fazendo isso. E aí, gente, o projeto aqui em cima tem a carga horária. Essa carga horária é ele que preenche lá. Eu estou com 20, eu estou com 30, eu estou com 40 horas. Ou eu estou com 12 aulas ali, 18 na outra, que também agora pode, né? Então, antes de preencher. E ela vai somando aqui embaixo, ó, vai diminuindo do tempo que ele tem que fazer ali. Mas é o horário da banda. Horário da banda, horário do projeto. Tá? Oi? Hora relógio. Hora relógio. Ele converte, né? Tem aquela conversão lá. É porque quando tem, faz a mesma coisa, só faz a conversão. Isso. E colocou lá 2 horas num dia, 2 horas no outro. O CIG engole 10 minutos de cada hora relógio. Então, engole. Aí, por isso que ano passado, quando estava lá todo o horário, fechadinho.
Mas, na hora que o CIG converte, ele convertia em 15 aulas e não em 16, entendeu? Então, gente, vamos definir, para colocar em hora de 50 minutos. Lembrando que isso aqui não vai para o CIG, né? Isso aqui é Tá, mas depois eles vão fazer no CIG o que está aqui. É hora-aula. Porque depois de isso é o que vai pôr no CIG, é a partir do projeto que preenche lá no CIG. A gente só chamou atenção porque isso foi o problema ano passado. A hora que o Milton abria lá, ele estava com toda a carga horária, hora relógio, mas convertia a menos, porque converte em 50 e 50 minutos. Tá bom? Seria 12 aulas. 20 aulas. 20 horas. 20 horas são 15 aulas. 15. Ok. Mas quando você vai preencher lá, se você fala que são 20, você tem que preencher 20 quadradinhos. Não é o horário que a banda estava. Mas estava assim. Ele não aceitava menos, não é? Não, você está falando de CIG, aqui está falando de projeto. Não, do projeto mesmo. Nós alteramos. Agora tá Ah, mudou. Então mudou. Não, é porque eu falo assim, que ele tá aqui, aquela parte de cima lá, você muda e coloca quantas tá? Bom, vamos lá, depois a gente tira as dúvidas aqui no geral. Pode ir para frente. Então, o professor passou isso aqui, vocês vão pegar, dar uma olhada se realmente é o que acontece nas escolas, e vamos para lá, né? O que acontece? Banda, alguém perguntou, mas eu tenho 2, 3 professores na banda. Tranquilo. O responsável pelo projeto é o regente da banda. Então, o professor de linha de frente, ou de naipe, de percussão e de sopro, vai passar o material para ele, e ele vai fazer a parte dele aqui. Professor regente. Isso, professor 1, tá bom. E aí, aqui, ó, adicionar. Ele vai adicionar o plano da linha de frente ou do professor auxiliar dele. E se tiver mais, ele vai clicando lá e adicionando. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Isso. Aqui que o professor vai colocar o plano de aula de cada um dos instrumentos dele lá, ou da linha de frente, tá? Não. 2 escolas, o professor tem que fazer 2 projetos. Ele vai fazer esse para a sua escola e vai fazer esse para a escola do Bruno, tá? Cada projeto, um para cada escola. Tá? Acesso ao sistema, a gente prefere que fique restrito ao regente, que ele é o responsável pela banda. Certo? Preenchido, esse aqui é o cronograma, né? Então, por exemplo, a gente já está em fevereiro, né? Então, o ideal seria em janeiro ter entregado o projeto, está ali, mas foi autorizado a começar em fevereiro, então começou ali e vai preencher o cronograma ali de acordo com as necessidades, de acordo com o que o sistema pede ali. Feito isso, ele vai vai enviar o projeto para o gestor, tá, enviar. Agora a gente vai sair e entrar como se fosse gestor. Ixi, Maria. Kelly, genial. Eu vou fazer isso aqui, porque a parte que a gente fez. Você já fez assim, gestor dessa escola. Só para dizer. Isso, porque esse aqui eu entrei no teste nosso. Então lá com o acesso vai ter lá o acesso de uma escola e da outra. Escola 1 da escola 2. Está perguntando o seguinte, eu não tenho o acesso do professor, mas o seu login ele vai te dar, quando o professor estiver no rascunho, você já vai conseguir ver o que ele está fazendo em todas as escolas que eles estão fazendo lá. Você já vai ter esse acesso. A partir que o gestor aprovar, aí ele vai chegar para você dar uma olhada lá e aprovar ou não. Então, está aqui, o projeto foi aprovado, foi para o gestor. O plano anual, aquilo lá é o projeto, é a parte pedagógica dele. O projeto é baseado em que as habilidades dele, o que ele vai planejar durante o ano de aula, tá?
Tá bom? O projeto aqui ele é o projeto anual. Tá? Esse é o projeto anual é o plano de ensino anual. É porque, gente, esse projeto ele é anual. E aí, todos os professores do Arte Educa, de todas as modalidades, têm que mensalmente fazer um plano mensal, apresentar as chamadas, apresentar o diário de aula, e isso a gente vai falar ainda sobre isso. Então, o gestor ele vai ver o projeto aqui. Se ele quiser ler o projeto, visualizar. Se ele quiser, não, ele tem a obrigação, né? Assim como vocês, de dar uma olhada, de dar uma lida, conferir se está tudo ok. Quantidade de alunos é a pretensão que o projeto pretende atingir, né? Pode colocar, pode colocar a realidade do que você tem lá. Então, o gestor ele vai chegar aqui, vai analisar e vai validar o projeto. Validou. Né? Tem isso aqui, que é o termo, tarará, aprovar o termo. Então, ele aprovou o termo. Aprovado, ele foi para a CREC, que é para vocês. Né? Não, agora está funcionando. Arrumou. Aqui, ó. Gente, isso aqui é um termo de compromisso da gestão da escola. O quê? Manter o projeto, fiscalizar. A gente não usa a palavra fiscalizar, mas tem que fiscalizar, né? Acompanhar o projeto para ver se o professor está cumprindo a carga horária, se está dentro daquilo que a escola quer, porque a escola também tem que querer, né? Tem que acompanhar, né? Então, ele vai para vocês, para a aprovação de vocês. Está lá, aparece verdinho lá, o gestor, plano aprovado. Beleza. Agora é o articulador. Agora é o articulador. E, gente, deixa eu aproveitar aqui e fazer um parênteses aqui. Eu e Luz Marina, a gente escuta demais, assim, a gente vai nas creches, às vezes, conversar com o pessoal fala assim, ó, olha, o professor do Ciranda, gente, o professor não é do Ciranda, não é da gerência, o professor é da unidade escolar. Por que que o professor falta e ele não recebe falta? Então, assim, o professor de banda, professor de qualquer outro projeto, ele é um professor igual ao professor de sala de aula, ele tem que cumprir as aulas. O professor fica lá, né, falando, não, eu sou do Ciranda, não sou da escola. Então, gente, ele tem que cumprir a carga horária, 40 horas, 30 aulas, 30 horas, 23 aulas, 20 horas, 15 aulas, com o aluno. Não é para ele sentar, chegar na escola, igual já aconteceu, de ficar sentado na sala dos professores e dormir a tarde inteira, que já aconteceu isso, inclusive com um professor nosso. Então, assim, gente, ele é um professor como qualquer outro, tem as mesmas responsabilidades como qualquer outro, tem os mesmos direitos como qualquer outro, tá? Tá, a pergunta interessante. Quando tem evento, ele está em 2 escolas ou não, né? Vale também para quem está em 2 escolas. Gente, é uma questão de bom senso, de avisar a escola que você está modulado, que você faz extensão, porque hoje tem um evento na escola da Alessiane, então eu vou precisar de ficar o dia inteiro aqui. Mas amanhã eu não vou estar aqui na escola da Alessiane e vou lá para a escola, né, dar as aulas lá, na outra escola. Isso. Então, assim, documentar, pedir a escola fazer uma declaração e fazer esse intermédio. É a mesma coisa no dia de planejamento. Se ele está em 2 escolas, meio período num e meio período na outra, né? Ah, porque eu estou modulado, eu vou lá. Não, está nas 2. Tá certo? Banda toca muito em final de semana. Se tocou no domingo, tem que repor esse descanso no outro dia da semana, mas tem que ser combinado com a escola. Certo?
O professor também não vai trabalhar ali de graça, né? Ele tem que repor esse dia de descanso dele no outro dia, tá? Isso tem que ser feito assim. É complicado, mas vocês têm que fazer essa intermediação lá. Mas assim, o Colégio Militar dá trabalho. Ele dá trabalho, mas ele tem que cumprir a regra, tá? Não, eu não vou fazer isso não. Ele está trabalhando domingo porque quer trabalhar no domingo, gente. Pelo amor de Deus. Mas é igual eu falei, é uma negociação. Eu nunca tive problema. Tem 40 anos que eu mexo com banda. Então, assim, eu sempre negociei com as minhas escolas. Sempre tive bom relacionamento com a escola, né? Então, isso é importante a gente estar lá dentro conversando. É o professor que tem que ter esse bom relacionamento, né? O ponto... Mas ele pode pegar uma declaração da escola e justificar o ponto. Também. Então, funciona. Trabalho externo. Vamos seguir, depois a gente... Tem que cumprir às 8 horas. Pessoal, vamos seguir, senão a gente não termina, tá? Vamos seguir. São problemas tão... Depois a gente resolver o problema. Tá, peraí, em relação ao projeto, pode perguntar, Bruno. Quero que vocês entendam o seguinte, nós vamos agora seguir sem questionar nada, porque nós estamos com 2 convidados aqui que não podem ficar aqui até amanhã, vocês podem dormir aqui, inclusive. Não tem problema, é 2 projetos. 2 projetos. Bom, vamos lá, chegou aqui para o... Isso, agora o articulador vai aprovar ou recusar o projeto, né? Validar ou não? É só validar. Vou falar que validou, não? Vai chegar. Então, gente, o projeto chegou na CRE, vocês vão analisar o projeto e vão validar ou não, né? Se vai editar, tem a chance de editar ali a declaração, porque tem que alterar a CRE, né? Tem que fazer algumas alterações, a data, né? E fazer a validação, tá certo? Então, assim, gente, não tem muito segredo em cima disso aqui, não. A partir do momento que ele estiver funcionando, que o professor conseguir fazer lá os lançamentos, vocês vão acompanhando e vai validar, ou não, pedir as alterações. Na hora que devolver para ele. Tem. Não é porque... Basta validar. Basta validar. As assinaturas, salva para poder fazer a validação. Fala com o microfone. Boa tarde, pessoal. Nesse caso aqui, vocês não vão precisar mais fazer o download, fazer a impressão, nem nada do mais. Vocês vão colocar somente o nome de quem são os responsáveis ali. O articulador, o assessor pedagógico, o coordenador da CRE. Ok? Aí vocês salvam antes de fazer a validação do documento, porque se vocês não salvarem e mandar, ele vai mandar sem as informações. Tá bom? O
projeto ele é para todo mundo que está na rede já, e para os futuros também. Tá? Tá, mas aí ele vai fazer o cadastro dele lá. Vai me mandar os dados para mim e eu vou fazer o login. Ele vai ter a opção de devolver. Vai ter. Agora ele vai para mim? Agora vai para você. Isso, a partir do momento que vocês enviam, agora ele chega lá no Arte Educa, né? Para a gente fazer as análises do projeto inteiro, da parte pedagógica, de conferir todos os quadros de horário, tudo aquilo ali, e aprovar ou não, ou devolver, tá? Bom, chegou lá no Arte Educa, né? Então, lá, cada área, a Bianca, por exemplo, vai analisar os projetos de coral, o Marco de placa de conjunto, o Fábio do violão, eu e mais algumas pessoas vamos olhar os de bandas, que é muita coisa, né? E assim por diante. Então, esses projetos eles vão ser aprovados ou devolvidos para o professor corrigir, fazer as alterações. Quando a gente devolver, vai para o professor direto. E ele vai com as informações. Ó, precisa alterar isso, precisa corrigir aquilo, certo? Já tem 54 cadastrados. É, já temos 54 projetos aqui, né? Depois que o gestor valida que vai para O código SEI, só que esse é para vocês, né? Bom, gente, o projeto é isso. Então, agora a gente vai continuar tirando as dúvidas. Via WhatsApp lá, a gente pode conversar. Se tem alguma dúvida com o projeto, conversa direto comigo lá, que a gente vai resolvendo lá. Assim vai ser principalmente com login e com senha, certo? carga horária do projeto. Bom, gente, então, esse é o primeiro passo para a informatização do nosso Arte Educa. Depois vem aquela parte de monitoramento, que eu penso em fazer algumas alterações, e pior que tem gente conversando, né? Depois fica perguntando, né? Uma das alterações é, em vez de ser planejamento mensal, ser bimestral. Tá? A gente quer diminuir o máximo as questões do monitoramento, porque ficou assim, muito pesado o monitoramento, tanto para a gente aqui, quanto para vocês. Né? Bom, agora a gente vai fazer a segunda etapa. Depois, no final, a gente vai poder, se sobrar tempo, tirar mais dúvidas. Eu só quero fazer a segunda etapa com a Mara, porque ela tem o horário dela, ela é lá da TI, que está nos atendendo. A gente vai entrar agora lá no SIG. Agora... Pessoal, agora já está autorizado os gestores ir lá e validar o projeto, tá? Página. Você não tem acesso? É o Marcelo. Mas você só não vai fazer o que no Arte Educa? Ah, tá. Isso é com o Renato. Olha, aqui agora a gente vai definir... Nossa, esse assunto agita, hein? Nossa! A gente vai definir algumas coisas muito importantes agora na hora de definir a questão da área que o projeto está vinculado. Nós temos Arte Educa e temos Olimpíada de Humanidades. Temos 2 projetos que vocês cuidam. Embora a Olimpíada de Humanidades são apenas 4 CREs,
mas a gente vai tratar dela aqui hoje, tá bom? Também. Mara, vamos lá? Vocês já viram fazer isso lá na escola, o secretário da escola? Vocês já sentaram com eles alguma vez e já fez isso aí? Tá bom. Então não está muito zerado. Boa tarde. Bom, vou mostrar para vocês aqui como que as escolas, né, vão fazer o cadastro das turmas de atividade complementar, aqui no caso, né, dessa área de vocês, lá no CIG. Primeiro eu vou mostrar para vocês, para que chegue aqui no CIG, para a escola poder fazer o cadastro, antes tem que haver a liberação dessas turmas no sistema de reordenamento. Né? Então, é feito aquele estudo, né, para saber quantas turmas essas escolas vão ter. Aí, no caso, vai saber em qual sala, se esse ambiente ele é dividido ou se não. Né, porque, na atividade complementar, um ambiente pode ser dividido em até 4 espaços. Né? Isso significa que, no mesmo horário, naquele mesmo ambiente, pode funcionar 4 turmas. Tá? Mas, para que isso aconteça, tem que estar liberado dessa forma. Então, antes de chegar aqui, então, tem que haver essa liberação dessas turmas no sistema de reordenamento, isso é feito pela GEARE, né? Isso já foi solicitado, né, Luz Marina? E essa divisão de espaço também. Então, tudo é definido antes. Então, com essa liberação... E como que a escola pode ver isso? Aonde que está liberado, se está dividido o espaço ou não. Aqui dentro do lápis documentos, relatórios... Então, eu tenho aqui dados cadastrais, reordenamento. Então, aqui mostra todo o reordenamento da escola, ou seja, todas as turmas que foram liberadas para essa escola. Aqui no tipo... Nossa, está muito ruim aqui para eu ver daqui. Aqui, ó. Aqui eu estou do lado, desse lado aqui é a referência do ano e semestre anterior, e esse lado aqui branquinho é o do ano e semestre atual. Então, aqui, no caso, só olhar aqui, porque para mim está mais fácil, aqui no tipo, na série, tem que estar escrito atividade complementar. Então, se fosse uma série normal, né, 6º ano, 7º ano, mas, no caso da atividade complementar, tem que estar escrito lá atividade complementar. Tá? Aqui, no caso dessa escola, está liberado na sala 20 a atividade complementar, tá? E o espaço foi dividido em 4. Então, foi liberado desse jeito. Então, a escola só vai poder cadastrar a turma de atividade complementar na sala de D20 e ela pode cadastrar até 4 turmas nesse ambiente. Tá? Então, aqui é onde a escola pode verificar isso. Agora, lá no cadastro... Espera aí, meu Deus. Bom. Fazer uma live comunicando o secretário da escola e também para quem tem o secretário sabe. O secretário da escola sabe, porque ano passado eu aprendi a fazer com o secretário da escola. A única coisa que a gente tem que saber falar para ele é que ela vai entrar agora. Qual é a área e a sub-área? Isso é a gente que leva para a secretária da escola. E o professor entrega a lista dos meninos. O secretário sabe fazer. Eles que me ensinaram. Eu aprendi e fiquei sabendo. Bom, aqui o cadastro é feito aqui no lápis período letivo, turmas, cadastrar. Nessa primeira lupa é onde eu tenho a lista de turmas autorizadas. Então, lembra que eu falei que primeiro tem que estar autorizado para depois cadastrar? Então, nessa primeira lupa, que a escola vai conseguir ver também qual que é se ela tem turmas de atividade complementar autorizada para ela. Ela vai vir aqui num espaço diferente. Eu tenho aqui a parte aqui das turmas regulares da escola e aqui embaixo eu tenho das turmas de AEE e atividade complementar. Não, só por causa porque o nome está lá. Aqui vem nesse quadro que ele vem diferente das turmas, tá? Então, quando está branquinho assim, significa que ainda não foi cadastrado. Verdinho significa que a quantidade autorizada e a quantidade cadastrada está igual, é o que precisa estar.
Tá? Quantidade autorizada e quantidade cadastrada tem que estar igual. Então, quando está branquinho, é porque não foi cadastrado ainda, significa que a escola pode cadastrar. Então, eu vou clicar aqui, ele já carrega aqui para a tela de cadastro. Tá? E aqui a escola, o nome, gente, é definido automaticamente pelo sistema. Tá? Então, o que a escola vai fazer aqui? Ela vai escolher o projeto. Então, aqui, no caso, Olimpíadas de Humanidades. Aqui ela vai informar o funcionamento da turma. Ela funciona de segunda a sexta? Sim ou não? Se você informar, se a escola informar não, ela vai ter que informar quais são os dias da semana que essa turma vai funcionar. Vamos supor que ela funcione segunda, quarta e sexta. Então, eu estou informando que essa turma que eu estou cadastrando vai funcionar nesses 3 dias da semana. Gente, isso vale para o desporto adulto também, hein? Segurando aí. Tá. Outra coisa que tem aqui é se essa turma, nos dias da semana, no caso, como eu coloquei aqui, segunda, quarta e sexta, se elas tiverem o mesmo horário, você deixa marcado como sim. Aliás, turma com horários de funcionamento diferente, se ela funcionar com horário diferente, vai marcar sim. Ou seja, na segunda é um horário, na quarta é um horário, na sexta é outro horário. Agora, se não, vai informar não. E aí, o horário que eu colocar aqui, horário início e horário final, vai ser o que vai prevalecer para os 3 dias da semana. Mas vamos colocar aqui como se fosse horário diferente. Então, aqui, como eu marquei aqui segunda, qual que é o horário que essa turma funciona na segunda? Aqui eu estou no turno vespertino, né? Então, vou colocar aqui, vamos, por exemplo, que funciona às 13 horas. Então, inicia às 13 horas, vai até às 13h50, né? Por cada uma. Então, 13h50, né? 13. Aí tem regra específica, deixa chegar nesse preço. Coloquei 12, né? Nossa, gente, está horrível aqui essa tela daqui. Então, eu coloquei na segunda-feira que a aula vai ser das 13 horas até as 13h50. Na quarta-feira, então, eu posso colocar que vai das 14 horas... Até quanto? Às 15h40? E agora, na sexta-feira, um outro horário aqui. Vamos supor que fosse igual a Luz Marina está dizendo aqui, 13 horas também. Oi. Bom, então, coloquei horários diferentes para cada dia da semana que eu falei que a turma fosse funcionar. Então, coloquei os horários certinhos dos dias. Vejam que aqui na carga horária semanal ele vai dando quantitativo.
Tá? A escola tem que prestar atenção nisso aqui, porque, se ultrapassar aquele limite de aulas, o sistema não vai deixar cadastrar. Tá? Então, isso aqui, ela vai colocando os horários e olhando aqui a carga horária semanal e ver se bate com a ideia do projeto, porque, se for mais, o sistema vai acusar e não vai deixar ela prosseguir com o cadastro. Tá? Exatamente. Então, aqui, a ID 20 só vai aparecer a sala que foi autorizada, então, no caso, foi a 20, a data início. Coloca a data que iniciou, aí a escola que vai saber, deixa eu colocar aqui no início do ano letivo, mas pode ser diferente, né? Não sei. Coloquei como se fosse 20 do 1. O sistema mostra a capacidade legal da sala, isso também vem lá do reordenamento. E aí tem essas outras marcações aqui, que acho que a escola vai saber melhor aqui. Vou colocar não para todos aqui. E é isso, o cadastro é isso. Então, o nome da turma, o sistema que vai definir pela ordem de cadastro. Então, de acordo com a ordem de cadastro, ele vai dando esse nome aqui automaticamente para a turma. A escola tem que marcar a questão se a turma funciona de segunda a sexta, a questão dos horários, escolher o ID, informar a data de funcionamento, de início de funcionamento dessa turma, fazer essas outras marcações a essas perguntinhas. Está tudo certo aqui, ela vai clicar em incluir. Deixa eu só achar. Gente, desculpa. Esqueci de colocar isso aqui. Quando eu selecionei o vínculo da atividade aqui, eu tenho que escolher aqui a atividade que ela está vinculada. Tá? A área, isso, a área. Agora, tá? Mara, muito importante, porque eu quero que a gente defina aqui hoje quem é a Olimpíada de Humanidades e Arte. Quero que a gente defina qual vai ser a área da Olimpíada. Do Arte Educa a gente já tem, que a gente fez ano passado, que é a Cultura, Arte, Educação Patrimonial e pronto. A Olimpíada, a gente vai definir Educação em Direitos Humanos, Cidadania e Civismo, ou tem aquele jogo lá que tem outros projetos com essa área, entendeu? Então, a gente tem que definir realmente onde que fica a Olimpíada esse ano. O que dá mais certo, Mara, é onde tenha direitos humanos e sustentabilidade, essas duas coisas. Dependendo da área que você selecionar, ele habilita uma sub-área. Né? Então, se eu selecionar essa aqui, ele habilita essas sub-áreas aqui, só essa, Educação e Desenvolvimento. Aliás, Educação e Direitos Humanos. E também, aqui, depois que eu seleciono a área sub-área, ele me dá aqui essas opções aqui, que é o nome que vai ficar essa atividade complementar, realmente a atividade que é essa turma. Então, tudo está ligado à área e à sub-área. Educação em Direitos Humanos é o que mais cabe pelo tema. Essa aqui mesmo? Essa aqui na sub-área, aqui, Educação em Direitos Humanos. É porque esses 4 articuladores precisam levar isso agora, cara. Então, vai ser esse. Tá? Deu certo esse? Tá, veja bem. O tema da Olimpíada esse ano é comunidade, cidade educadora, território do saber. Então, o que mais cabe para a gente aqui na área é dentro da, como é que chama? Direitos humanos, a área. Educação e Direitos Humanos, Cidadania e Civismo. É o que está mais coerente assim com o tema. Então, nós vamos definir essa sendo a área das escolas que estão na Olimpíada de Humanidades. Quando clica lá nessa área, vai abrir a sub-área, que abriu lá, ficou sendo Educação e Direitos Humanos. Não foi? Então, resolveu? Resolveu? As 4 CREs estão cientes disso? Tá. Agora, Mara, tem jeito de você, então, tirar a Olimpíada e colocar... Mara, tem jeito de você agora tirar a Olimpíada e trabalhar com Arte Educa, que a maioria é para todo mundo?
Uhum. Tá, deixa eu só finalizar esse cadastro aqui, eu volto lá, tá? Gente, só recapitulando, então. Vou clicar na lista de turmas autorizadas, vou achar lá o quadradinho que mostra atividade complementar, deve estar branquinho, porque não houve cadastro. Cliquei nela, carrega para a tela de cadastro. Seleciono aqui o programa. Selecionei aqui o programa, depois eu tenho que selecionar a atividade. Cliquei aqui, seleciono... Não. Seleciono a área, depois eu seleciono a subárea. Selecionando a área subárea, eu tenho todas essas aqui na listagem. Seleciono a que vai se encaixar, clique em vincular. Cliquei em vincular, ela aparece aqui já vinculada. Tá? Aí prossigo com o cadastro. Informo se a turma é de segunda a sexta, sim ou não. Se eu coloco que não, eu tenho que marcar quais os dias da semana. Em questão dos horários da turma, eu também informo se elas têm o mesmo horário ou se não, né? Se são horários diferentes, se eu marcar sim, ele habilita para fazer o cadastro aqui, inclusive já até saiu aqui. Então, vou colocar um horário só aqui, só para facilitar aqui, para não ter que voltar lá de novo. Não, 50, né? 13h50. Tá, então coloquei o horário, escolhi a ID. Aqui, ó. Quando eu coloquei aqui, você está vendo a questão que eu falei para vocês sobre as quantidades de repartimento do ambiente? Lá no reordenamento, foi liberado que esse ambiente foi dividido em 4 espaços. Tá? Então, eu posso cadastrar nessa ID 4 turmas diferentes, não no mesmo horário, até se for o caso. Tá? Isso. Então, eu vou marcar aqui qual que é. Aqui a primeira eu acho que não vai precisar. Deixa eu ver se ele vai cobrar aqui. Aqui ele foi. Sumiu. Ó. Dando tudo certo, a gente vai aparecer uma mensagem assim, turma cadastrada com sucesso. É essa mensagem que tem que dar, tá? Não sei se cadastrou aqui, mas deixa eu voltar lá. Aqui, ó, ativa. Então, aquela turma foi cadastrada. Mas eu olho aqui, ó. Nas listas de turmas já cadastradas. Aqui eu escolho atividade complementar. E aqui já mostrou aquela turma que eu cadastrei. Então, todas as turmas que forem cadastradas pela escola vai aparecer aqui na lupinha lá de turmas já cadastradas, e vai aparecer aqui. Como eu falei, essa aqui, no caso, eu poderia cadastrar até 4 turmas nessa mesma ID aqui. Então, deixa eu voltar lá onde ela falou, para eu mostrar onde que a escola vê se a turma foi liberada e em quantos ambientes ele foi dividido. É no lápis documentos, relatórios, dados cadastrais, reordenamento. Aqui, ó, do lado de lá, aqui está no vespertino, aqui dá para eu ver, aqui, ó, atividade complementar, quantos ambientes ele foi dividido? Em 4. Tá? Então, a escola tem que achar aqui qual ID está escrito atividade complementar, visualizar em quantos ambientes foi dividido, para ela saber em qual ID ela vai cadastrar, em quantos ambientes até em quantos ambientes ela pode dividir quantas turmas ela pode cadastrar no mesmo ambiente. Tá? Aí, gente, é a hora de, por exemplo, quer saber se já está, porque a gente já entregou o processo ali na GEARE. Quer saber se já está pronto, é olhar nesse lugar. Se já tiver ali, é porque essa escola já está cadastrada lá, tudo já pode começar a criar os alunos. Pode ser que seja tudo desse código. A gente pediu para mudar esse 777 para distinguir, mas parece que não mudaram ainda, né? Você fala o código? A gente pediu para ter 2, porque está difícil desse jeito. Para separar. Para separar, não sabe se é desse outro, se é de outro. No caso lá, a gente não colocou qual das turmas de jornada ampliada.
questão se é parcial ou integral, ele vem do reordenamento. Tá? Então, na hora lá, que a Luz Marina passar para o pessoal da GEARE, ela tem que informar se ela é parcial ou se ela é integral, e é lá no reordenamento que eles fazem a liberação assim. Sim, tudo isso é jornada ampliada. Toda Arte Educa, toda Olimpíada, tudo está dentro da jornada ampliada agora. Ela está planejando como parcial. Ué, mas é parcial. O aluno estudante que é em tempo integral, não é a escola. Mas ela tem que estar informada do aluno. Não. É o estudante que é em tempo integral. Eu esqueci até que eu tinha perguntado. No caso dos alunos de jornada ampliada, né, lá fica contando lá como turma parcial, né, como que ele seria. Aí eu vou deixar a senhora explicar. Ele perguntou, agora eu vou responder. Aqui não vai mudar a configuração da escola, que é em tempo integral, que não é tempo integral. Não. A jornada ampliada, todos os projetos de atividade complementar hoje é do jornada ampliada. Isso significa o quê? Que o aluno é em tempo integral, mas não é a escola que muda a configuração para tempo integral. Tá? Essa é a resposta. Bom, gente, em relação ao cadastro no CIG, é isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida. Agora abre para mim com o Arte Educa, para a gente tirar... Ele não está cadastrando, Luz Marina, aqui. Não está vinculando aqui. Ó. Quando eu... Não dá para a gente olhar as áreas aí, não? Dá, as áreas dá. O Arte Educa, ele é dentro daquela área que é arte, cultura e educação patrimonial. A área do Arte Educa é a sub-área ou é banda. Aí vai olhar ali onde que cabe. Vocês não estão me ouvindo? Eu acho que está todo mundo me ouvindo. Oi. A Arte Educa, a área do Arte Educa, cultura, artes e educação patrimonial. Essa é a área do Arte Educa. Nós só temos duas áreas, então. A Arte Educa, que é cultura, arte e educação patrimonial, e a Olimpíada de Humanidades, que é educação e direitos humanos, aquele negócio lá de cidadania e civismo. Agora vai para a sub-área. Nós estamos na Arte Educa. Aí tá, nós temos lá música, artes plásticas, cinema, artes cênicas. Cadê a banda? Ano passado tinha banda. Aqui embaixo. Entre música, que é a sub-área. Agora sim, agora vai aparecer as opções. Canto coral, banda, iniciação musical. O que não tiver aqui, a gente aproxima. Se tiver dança, a gente põe dança. Se não tiver dança, a gente vai botar artes cênicas, porque dança e teatro e circo compõem artes cênicas. Então, está tudo certo. Certo? Violão também eu acho que tem, me lembro que a gente teve ano passado. Então, é encontrar o que é mais próximo da gente. Ano passado, prometeram para a gente que tudo que foi novo, esse ano ia pedir para ser acrescentado, mas, se não foi, a gente aproxima. Mas ano passado tinha violão. Olha dentro de iniciação musical. Olha aí dentro. Outras. A gente pode pôr em outras e escrever lá ensino coletivo de violão, por exemplo, que é o que a gente usa, né? Prática de conjunto. Prática de conjunto pode até pôr com banda, não tem problema. Acha o que está mais perto e pronto. Tem alguma dúvida, gente? Isso aqui é o seguinte, agora vamos lá. A gente viu ali que tem 54 projetos já cadastrados. A gente vai ver mais de 300 projetos que precisam ser cadastrados. Tá? Então, vamos correr com isso aí, que o nosso prazo era até dia 30 de fazer isso, mas como deu
problema lá no site, né, na plataforma, a gente prorrogou. Por quê? Porque mês de fevereiro, agora, a gente precisa criar essas turmas no SIG. O mais rápido possível. Então, a função de vocês, chegando lá, correr com essa coisa de cadastrar os projetos, acompanhar se a AGEARE já liberou o espaço, liberou já criar as turmas. Na hora de criar a turma, professor e instrutor. O instrutor precisa colocar ali a hora relógio dele, certo? Porque a modulação é baseada na hora relógio, né? Instrutor precisa colocar a hora relógio. Professor pode ser mais aulas numa escola, pode ter menos na outra, não tem problema, que o que der ali é a conta do que ele vai ser modulado. Futuramente, os professores efetivos vão ter também aquela questão do CIAP, mas ainda não está organizado para começar isso aí. Tem alguma pergunta para a Mara? Mara, então, muito obrigada. Palmas para a Mara, gente. Qualquer coisa, gente... gente, agora... Gente, geralmente, as escolas, a gente trabalha com escola diariamente em relação à parte do SIG. Geralmente, eles não têm dúvida em como cadastrar. Eles têm dúvida no que eles colocam lá. Então, sempre eles entram em contato. Quantas horas eu coloco aqui? Eu estou colocando, não está batendo. Qual que é a atividade que eu tenho que colocar? Então, mais é sobre relacionado ao projeto em si, né, como que ele funciona, do que como cadastrar no SIG. Tá? Então, no SIG, geralmente, escola que mexe com isso cotidianamente, não tem dúvida, não. Tá? E aí, gente, tem aquela questão da matriz da escola, né? O aluno, para ele ser estudante em tempo integral, ele precisa completar 35 horas semanais. Então, se tiver lá... Obrigada, Mara. Se tiver aluno do fundamental e do médio, às vezes, na mesma escola, o aluno... nós temos o ensino médio, às vezes, com 30 horas, fundamental com 25. Se tiver um aluno de fundamental misturado nessa turma... e o médio não tiver com as 10 horas, aí dá inconsistência no Educacenso. Entendeu? Então, por isso, a gente limita, a gente fechou em 10 horas para o estudante, 10 horas. Mas, quando tem certeza que a escola é matriz de 30, que os alunos lá do ensino médio todos eles têm 30 horas, e a gente precisa ter uma carga horária diferente de 10 horas para o aluno, isso acontece muito quando a gente joga com 2 professores. Às vezes, ele tem que ter mais aula numa escola, menos na outra, acontece muito. Então, aí a gente vai observar isso. Se a escola for totalmente, se tiver certeza que a matriz é de 30, com 6 horas, você consegue que o aluno complete a sua carga horária de aluno em tempo integral, que é completando as 35 horas. 6 horas relógio, aí converte para hora-aula, ainda tem isso, né? Então, isso é muito importante. Ano passado, nós fizemos um trabalho hercúleo sobre isso. Quando o Educacenso fechou, a gente estava com 2.000 e poucos alunos só, como aluno na jornada ampliada, e sendo que a gente tinha mais de 10.000, por conta disso. Porque a matriz, a escola tinha 2 matrizes e o aluno não... Um aluno atrapalhou todo o processo. Certo? Nesse sentido, Marcelo, você quer fazer mais alguma coisa? Vamos falar do FAEG um pouquinho, né? Agora, por exemplo, esse ano vocês já viram, vocês leram as diretrizes depois daquela nossa reunião, vocês viram que os professores do probatório que estão chegando, vamos aproveitar esses professores para a gente ter outros projetos. Eles podem ficar com 30 horas e 10 de Arte Educa. Olha qual que é a formação e vamos criar projetos para essas escolas onde tem um professor com formação. Porque só pode propor o projeto
se o professor for licenciado numa das áreas da arte. Alguém aqui teve essa experiência já de aproveitar agora a chegada do concursado e está já ampliando projetos? Ah, mas depois ela não volta. Ah, ela não volta. Volta, não. Só um minutinho. Se eles modularem ela com outro componente, ela não deixa ele mais para vir para o projeto, não. Pois é, mas já modulou. Porque, assim, ó, o concursado, 30 horas pode... é o mínimo que ele pode ter. E modular-se com 30 para fazer o projeto com 10. Agora, se ele modulou com as 40 para ele deixar e fazer o projeto, eles não autorizam, mas eu posso estar enganado, posso estar enganada, mas eu creio que não. Certo. Aqui já pode fazer, né? O cadastro já pode fazer. Tá bom? De onde que é? Uhum. Na realidade, a modulação ela vai fechar dia 10 esse mês, né? Por causa de carnaval, essas coisas. Então, o pessoal que vai assumir, ele tem que assumir até dia 9, se eu não me engano. E aí a gente ainda consegue mexer no dia 10, ou até 2 dias depois ainda a gente consegue mexer alguma coisa, tá? Nesse caso, Marcelo, é aquela da professora que ela vai dar a unidade e aplicar o projeto para o quarto. Era essa a ideia. Porque depois que ela pega a aula, é difícil para ela deixar as aulas. Aí não vai poder deixar o aluno sem as aulas, entendeu? Ah, você tem aí resolvendo lá, né? Bom. Não, isso a gente está nesse mês de fevereiro fazendo isso aqui, né? Então, os professores estão tomando posse. É o mais rápido. Né? Faego. Eu queria chamar a Elza Mari aqui à frente, porque a Elza Mari teve uma segunda agenda que hoje não pôde chegar no começo, para ela fazer uma saudação a vocês, que tudo que a gente viu aqui, gente, acontece lá dentro do Ciranda da Arte. Então, né, palmas para a nossa diretora. Agora ligou. Boa tarde. Bom demais ver vocês, né? O ano passado foi aquela correria boa de 2025, principalmente final do ano com os eventos, né? Que é onde chega a culminância. Aí. Mas isso aqui dá. Aí. Peço desculpa, tá? Estou com um rapaz que passou, está indo para Anápolis, tudo que ela faz boa. Né? Mas bom, é o ciclo, né? Vamos para 2026, firmes e fortes, tá bom? Depois eu vou atrás só de ver o contato, porque sempre início do ano muda articulador, tem alguns que eu não conheço, que a gente sempre conversa com vocês, né? Vocês são o nosso apoio, ajuda demais, agradeço por tudo, e vamos que vamos, tá? Qualquer dúvida, sempre me procure. Geralmente eu demoro a responder um pouquinho, mas eu sempre respondo. Tá? Então, sempre que tiverem qualquer dúvida, me pergunta. Quando eu não sei, eu falo, olha, não sei, vou ver com a Luz, ou vou ver com o Marcelinho. Geralmente, dúvidas é mais ali do Arte Educa. Então, assim, estou à disposição de todos vocês. Precisando, é só me procurar. Quem não tiver o telefone, está lá naquele grupo dos articuladores aí. E aí a gente está junto nessa. Tá?
Obrigada, Zamari. Bom, FAEGO. O FAEGO, eu já falei, já anunciei mais cedo, né, que a intenção é realmente que todos os alunos possam participar ao máximo, né, que não tenha essa coisa de primeira etapa, que vem para o vídeo, daí tira, mas a gente vai tirar aquilo que não está bom, tá, gente? Que também a gente não vai mostrar um trabalho que expõe os estudantes, que às vezes tem coisa que deixa o estudante numa situação bem constrangedora, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a ideia é ampliar ao máximo o número de estudantes que vão participar do FAEGO. Agora, tudo é uma intenção. Pode ser que, quando estiver na fase processual aí, não consiga fazer tantas regionais como eu estou prevendo, entendeu? E a gente vai ajustando, porque vocês sabem que, geralmente, o último ano é o ano de fechamento de gestão. Então, muita coisa que a gente, às vezes, fazia com facilidade, quando está fechando a gestão, é mais difícil. Por exemplo, a gente tem um processo de ônibus, né? E 3 locais onde a gente fez as audições. Não foi? Esse ano? 3. Então, a ideia é, se a gente tem 5 polos, a gente alcança mais estudantes, porque desse polo, mais estudantes poderão participar. E aí depende também da divulgação, né? Porque o Festival da Canção, ele não é vinculado ao Arte Educa, ele é livre. E se ele é livre, e se não houver uma divulgação, um empenho, não chega no estudante. Aí ele não fica sabendo que tem o Festival da Canção. E a proposta do Festival da Canção não é fazer simplesmente um show de talentos, não é isso. É de preparar o estudante. Se ele tem condição, ele pode ser melhor preparado ainda para fazer uma melhor performance, não é isso? Melhor apresentação. Então, assim, se formos trabalhar com 5 polos, que é o que a gente pensa, Goiânia não é um polo só com as escolas de Goiânia. Vamos pegar 4 bandas daqui que vão para outro polo, 4 bandas do outro polo que vêm para cá, para a gente integrar melhor, com o objetivo de também construir aprendizagem, não só vir para fazer uma apresentação e acabar com essa ideia que é competição, certo? Competição, vocês já fazem bastante, né, com os jogos, já está bom demais. Né, Bruno? Você fica rindo, né? Bom, gente, então vamos lá chamar Pode? Bom, aproveitar aqui um pouquinho, rapidinho, sobre o Arte Educa, algumas coisas, principalmente da questão de bandas, né, que é a minha área. Eu peço para vocês que acompanham, gente, principalmente a manutenção do material. Uniforme. Tem 2 anos que a gente entregou o uniforme, então o uniforme de banda é um material muito caro. Ele tem que ser melhor cuidado. Eu vejo algumas coisas absurdas que acontecem. Então, assim, uniforme de banda, gente, ele não vai para casa de aluno. Ele não é lavado para o aluno. A escola ela tem que se responsabilizar por isso, um local para guardar. E lavar o uniforme de banda, gente, quando a gente lava muito, é 3 vezes no ano. Sabe, é um material muito sensível, tem que ser muito bem cuidado, tem que ser, lava um, tem que lavar todos para ficar igual, para não descorar, tem que descorar igual. Então, assim, a gente tem que pensar dessa maneira. É um material muito caro. Então, aluno não leva material de banda para casa. Uniforme, de jeito nenhum. É caríssimo o uniforme. E aí eu escuto assim, os meninos sumiram o sapato. Vai ficar sem, porque nós não temos. E é um material caro. E a responsabilidade é da escola. Você tem que fazer algum conserto, a escola tem que pagar. Você tem que comprar mais algum sapato que o outro sumiu, a escola tem que comprar. Tá? Então, conversem com os seus professores em relação a isso. Instrumental, a mesma coisa, é um material muito caro, tem instrumento que custa 30, 40 mil reais. Então, está recebendo agora, quem não recebeu vai receber ainda. Então, cuidar, gente, por favor, tá? Tá certo? Luz Marina falou do FAEGO, e assim, é muito importante, gente. O FAEGO, é igual ela falou, eu, principalmente, não enxergo ele como uma competição. Eu falo até muito assim que, às vezes o pessoal me pergunta, nossa, tinha umas bandas tão ruins, eu preciso ver aquilo ali de perto para a gente ver o que está acontecendo.
Por que o professor não consegue tirar aquilo ali e melhorar? A gente tem que entender. O professor ele tem que fazer curso? Tem que fazer curso. Tem que estudar. Se ele não quer estudar, ele não pode ficar ali à frente, ali, sinto muito. A partir do... achar que é muito bom já está errado, né? Então, e assim, as avaliações foram mais duras esse ano, as escritas? Sim. Porque precisa, gente. A gente precisa que... Eu falo muito que o professor, eu sou professor de banda até hoje, então precisa pôr o pé no chão e falar assim, ó, meu trabalho não está bom. E o que a Luz Marina falou aqui é muito interessante. A ideia é o quê? Pegar algumas bandas que a gente considera melhores, né? E levar, distribuir elas nas regionais para o pessoal ter uma referência de trabalho. Agora, esse professor também precisa se enxergar, vamos dizer assim, né? E ver que aquele trabalho ali é uma referência. E tentar chegar naquilo ali da maneira certa, tá bom? E não é justificar o trabalho ruim dele com qualquer desculpa, tá certo? Beleza? Obrigado.